Olá, queridos, como estão? Tudo na bênção? E se a trombeta soar um som indefinido, quem se preparará para a batalha? É o som da trombeta anunciando que nós vamos começar aí mais uma convocação santa celestial para o ensino da palavra do Senhor, por onde a sua vida será edificada, fortalecida, você crescerá no conhecimento da palavra do Senhor Jesus, e isso vai fazer com que você tenha sucesso, não é? E venha fluir no Espírito de Deus. Deus abençoe sua vida e que possamos passar aqui momentos maravilhosos. Desde já pedimos ao Senhor a sua bênção, sua compreensão para o entendimento da sua palavra, pelo seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Dá o seu amém aí. Ok? Tá ficando boa a aula, né? Tá ficando boa. No último encontro nós falamos a respeito do gênero, falamos sobre discurso, gêneros literários na Bíblia, narrativa, discurso, livros poéticos. E agora, vamos chegar aqui nos livros proféticos. Glória a Deus! Está aqui na página 45, não é? Página 45. Vai ser uma grande bênção. Preparado aqui, livros proféticos. Bem, lembrando a vocês, aguardo o envio das revisões. Por enquanto tenho recebido as revisões, Deus abençoe. Seminaristas, Lucimara, diaconisa Lucimara e também Gabriela. Muito bem, Deus abençoe vocês, é uma benção. E quanto aos varões, hombres de Deus, estou aqui, esperando ustedes, estou aqui aguardando vocês, né? Vamos lá. Na quinta-feira, eu lá no início dessa semana eu falei, será que até sexta-feira eu recebo aí, um comunicado, um sinal de vida, faz sinal de fumaça aí, alguma coisa, cadê os homens desse seminário? Estou aqui de olho, mas estou esperando aí no Senhor. Amanhã é sexta-feira, segunda a sexta, eu ainda tenho esperança. Estou crendo. Mas vamos lá. Tá? Não deixa acumular não. A última revisão nossa aqui é da página 42. Tem uns exercícios completos aqui para complementar na página 46. Não é? Então, por favor, vocês aí... Já a gente chega daqui a pouco, nos aproximamos aí da página 51. A próxima revisão está na página 51. Vamos lá. Então falamos a respeito da questão da poesia, as características. Eu estou tentando aqui fazer com que essa abordagem, primeiro gramatical, sintática, morfológica, e agora literária, com que estou pedindo a Deus e buscando em Deus aqui conhecimento, graça, para que essa abordagem esteja bem, como eu posso dizer, entrosada, acoplada, bem densa a um suporte aqui da palavra de Deus, no envolvimento, se conversando, não ficar aquela coisa técnica, aquela abordagem técnica, do gênero, tudo, isso, aquilo e tudo. Então busco em Deus aqui, sabedoria e graça para que você absorva no Espírito, todo o panorama aí dentro que a palavra de Deus vai nos oferecer quanto a isso, tá bom?
E aqui nós chegamos na definição aqui do chamado profético. Antes disso, deixe-me fazer aqui uma observação, antes de entrarmos mesmo no profético. Quanto ao poético, preciso fazer uma observação. Qual, pastor? Lucas capítulo 24, indo para Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44, que nos diz assim: e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá bom? O que eu quero dizer? Quando o Senhor fala que lei, salmos e profetas, é uma outra nomenclatura, uma outra forma, um outro nome que é dado ao Antigo Testamento. Na realidade, ele está se referindo ao Antigo Testamento todinho. Mas é importante a gente destacar exatamente isso. Não é o que eu sempre disse aqui, vou reiterar, sempre falar a respeito do estudo, como nós já vimos aqui, não é? É um estudo sistemático, não é? Que vai coletando, vai adicionando, vai juntando, vai unindo tudo que se diz a respeito, né, daquele determinado assunto, não é? Você quer estudar, está olhando para essa situação, para essa pandemia, não é? Para toda essa situação, meu Deus, que loucura! Quer estudar sobre as últimas coisas? Você precisa vir, não fazer um ajuntamento de todos os versículos, de todos os livros da Bíblia que vão dispor de material para com a questão da ciência, do estudo das coisas dos últimos dias. O Apocalipse é parte importantíssima, é um livro tratando dessa situação, dessa disciplina, dessa matéria, desse foco, sem dúvida, sem dúvida. No entanto, não é todo, não é tudo. Então, o Senhor falou, olha, dos Gênesis, dos livros da lei, dos Salmos. Os Salmos representam ali todos os livros, históricos, lei, históricos e os proféticos. Tá? Como o Senhor diz, na divisão da Bíblia judaica, você vai ter Torá, os livros da lei, você vai ter os escritos e os proféticos, tá bom? Eu estou aqui, tem até uma Bíblia aqui, judaica, não é? E a disposição dela, a ordem dos livros, não é, da forma que foram sistematizados, agrupados, será diferente. Será diferente, porque eles tem alguma diferença, tem uma certa diferença, não é? Para eles, quando entra ali, saiu do Deuteronômio, não é? Você tem Josué, Juízes, o livro dos reis, o livro dos reis, e tanto também de Samuel, Reis e Crônicas, é um livro só. Não tem a divisão que nós temos em primeiro. Outra coisa também, quando nós nos referimos no Antigo Testamento, nós falamos de livros. E ao falarmos sobre livros, nós usamos primeiro, segundo livro, primeiro livro das Crônicas, primeiro livro dos Reis, ok? Essa observação aí para vocês. Primeiro livro de Samuel, não 1 Samuel, 1 Reis, tá bom? Isso, primeira, nós vamos usar
no Novo Testamento para nos referirmos a cartas, a epístolas, ok? Então, quando você vai se referir a Romanos, você não diga primeiro aos Romanos, você vai falar primeira carta aos Romanos, ou então simplificando, abreviando, primeira aos carta aos Romanos. Romanos não tem primeiro ou segundo, perdão, tá? Que tem primeira e segunda, Timóteo, tá bom? Como também Tessalonicenses, Coríntios. Aí você não vai falar primeiro aos Coríntios, não. Primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou abreviando, sintetizando, primeira aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ou segunda aos Coríntios, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo a Timóteo e segunda epístola de Paulo a Timóteo. Agora, quando você você vai se referir ao Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, ok? Primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, tá bom? Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Então, tem uma divisão, diferenciado, não é? Você vai ter, primeiro você vai ter à disposição dos livros da lei ou Torá, não é? Depois você vai contar com os Neviim, né? Neviim, não é? Mais ou menos isso. Quanto à pronúncia aí, eu não posso garantir 100%, mas é por aí. Dei uma conferida aqui, vai por aí, não é? Nos escritos Ketuvim, Neviim, Ketuvim. Então, quando você entra nos proféticos, você vai sair do livro de Deuteronômio, e na Bíblia, na divisão hebraica, não é? Você entra logo nos chamados profetas anteriores, não é? Josué, Juízes, que vão falar um pouco ali do período anterior à formação do reinado, tá bom? Então você pega Josué, Juízes, Samuel, Reis, quando chega, aí Reis, Crônicas, vai lá para o Ketuvim, né? Vai lá para eles, Crônicas, tá lá nos escritos. E para nós, para eles também, Samuel, Reis, não é? Primeiro, Josué, Samuel e Reis são livros proféticos antes da formação do início do reinado, tá bom? São chamados profetas anteriores. Narram ali a tomada da terra, a entrada da terra até a formação do reino, nesse contexto. Aí depois vem os livros profetas que eles, né, Isaías, Jeremias, não se preocupe muito com isso, eu estou só dando uma pincelada. Quando nós chegarmos mais na frente, panorama do Antigo Testamento, eu vou detalhar, vai ter isso detalhado, tá bem? Só para você ter um entendimento, que nós estamos falando aqui, eu estou falando da divisão tríplice, de que Jesus está se referindo aqui no tempo dele, com respeito ao tempo de Jesus, do Senhor Jesus, o que era a Bíblia, o Antigo Testamento, a divisão, a composição, tá? Então, é uma questão de entendimento dos judeus um pouco diferente. Nós, devido para a nossa familiaridade, para nós estarmos mais familiarizados aqui, nós agrupamos um pouco diferente, de acordo com os estilos, tá bom? Então, temos isso. Então, depois que sai ali do livro da lei, do Torá, do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, você entra logo Josué, Juízes
e Samuel e Reis, você considera esses como livros proféticos na divisão hebraica. Aí depois vem Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, vai para os livros históricos, tá bom? Na nossa divisão, Lamentações de Jeremias fica acoplada ali, um adendo ali, como se fosse um adendo ali de Jeremias. Na Bíblia judaica tem essa diferençazinha. Bem, Isaías, Jeremias, Ezequiel, aí vai, né? Vai para o outro lado, Lamentações de Jeremias. E os 12 menores. Pastor Daniel, pois é, isso aí que né, eu não me pergunte, é uma coisa que fica aqui para mim é uma coisa, para mim, Deus, né? Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, não é? Mas para mim não funciona muito aqui com o entendimento dos judeus. Gostaria até de ter a oportunidade que um próprio me explicasse assim, por que Daniel está para eles lá nos escritos. Embora eu reconheça que Daniel tem um contexto também histórico muito forte, mas a presença profética de Daniel, né, e o Senhor falou a respeito do sermão lá, que ele vai falar dos acontecimentos ali, do que aconteceria em Jerusalém, tudo. Ele cita, quem lê o profeta, quem lê Daniel, entenda, ele vai citar Daniel. Porém, né, eu ainda não tive essa oportunidade, né, vou até continuar tentando, né? Até o momento não consegui esse entendimento, mas na divisão deles. Na nossa, Daniel está no livro dos profetas que nós chamamos maiores. Maiores por quê, pastor? Eles eram homens altos, fortes? Não é isso nada, conteúdo, quantidade de informação, conteúdo, né? Ali predito, tá bom? Então, quando o Senhor vai falar a respeito da lei dos salmos, esses salmos vai se referir a todos os livros, os escritos, que correspondem aos nossos livros históricos, tá bom? Na Bíblia dos judeus, lei, os proféticos e os livros escritos, tá? E os nossos livros históricos correspondem, equivalem ali aos livros escritos deles. Então, quando o Senhor vai falar isso, dito isso, vamos avançar. Quando o Senhor vai falar que começa a explicar para eles a respeito de tudo, né? Está aqui Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 24, versículo 44. É necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas, isso mesmo. Lei de Moisés, a divisão tríplice do Antigo Testamento na época de Jesus. Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Salmos, a forma dele dizer, os judeus usavam muito isso, a forma, pegavam um nome só, e ali ele representa todos os demais livros como um grande livro, né? Salmo ali, mais de 150, deixa eu ver, são 150 salmos, né? De uma grandeza, 150 salmos. Então, é um livro, não é? E outra coisa também, falando os salmos, eram hinários, composições que eram feitas, não é? Ali, redigidas e enviadas como canções para serem cantadas, tá? Também poesias, forma poética, por isso que está lá na divisão dos livros do gênero poético. Então o Salmo e seus autores são diversos. Você tem Moisés, você tem Davi como autores, né? Você vai ter Asaf. Não é só um autor. E foram feitos, né, em momentos distintos, ocasiões distintas, né? Como a gente tem o Salmo de 90, que é de Moisés,
e nós temos os salmos davídicos, né? Vários salmos, entre eles Salmo 23, né? Vários salmos, né? Como o Salmo 110, né? O Salmo 22. No entanto, são autorias separadas, né? Momentos separados, distintos. Então, não se trata de um livro único, com capítulos. Cada salmo é um salmo. Então, forma mais apropriada de se referir, né? Não é Salmo capítulo 30, não, Salmo 30, Salmo número 50, Salmo 51, tá bom? Então fica também esse esclarecimento. Quando se fala de seminarista, vai se ter um olhar, vai se lançar sobre vocês um olhar, né, mais apurado, vai se olhar para, as pessoas vão olhar para vocês de uma forma mais diferenciada, né, e farão uma avaliação diferenciada do que até então. Então preciso passar para vocês e pedir que vocês, a partir de agora, né, receberam a oportunidade, vamos trazer uma saudação, vamos trazer até mesmo a mensagem principal na leitura, né, a gente já consegue ter esse tipo de abordagem já, tá? De exercício, né, desses detalhes, tá bom? Vamos então, voltando aqui. Quando o Senhor fala isso, eu falei primeiramente, quando a gente estava falando aqui a respeito de revelação, que vocês teriam um conceito de revelação ampliado, não é? Que cresceria, haveria um crescimento do entendimento sobre revelação, que muitas vezes ele fica muito focado ali, centralizado na questão do dom. Mas nós vimos, né, o tamanho da questão da revelação, da manifestação de Deus, da revelação de Deus. Inclusive, você sair da sua casa, ou então abrir a janela da sua casa, e assim também pode fazer, se você morar numa casa e tiver vista, né, que você possa enxergar os céus, abrindo a janela e olhando e vendo os céus, você já está vendo uma revelação da glória, do poder de Deus, olhando. É uma revelação, chamada revelação natural ou revelação geral. Um dia faz menção a outro da glória do Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus, são mensageiros da glória de Deus. Então você vai olhar e você vai ver a revelação de Deus. Eita, meu Deus, olha que Deus tremendo, que maravilha, ó profundidade, não é? Sabedoria, sondáveis seus juízos, os caminhos de Deus, olha só, Senhor, essa é revelação. E agora também, no que diz respeito a profético, você vai ver, isso não vem também, tanto do lado da revelação, não considere isso nenhum tipo de redução, diminuição da importância dos dons, pelo contrário, só acresce, só vai reforçar diante de... E eu fico... Nós como batistas, nós temos é bom também explicar isso, mas nós temos aí, tradicionalmente, a nossa denominação batista, ela é caracterizada, ela assume uma postura para com os dons espirituais, para com, né, as línguas estranhas, a liturgia assim, muito moderada e cautelada, muita cautela, cautelosa, devagar, entende? É desse jeito, né? Nós temos aí, né, se você
não se espante se de repente você chegar numa igreja batista, não estiver lá. É bom olhar, receber um convite, alguém chama, conhece alguém no trabalho. Eu sou congrego na igreja batista. Aí é bom, né? Vai lá na igreja, tal, vai ter uma festividade, vai ter um encontro, você pede permissão ao pastor Josemar, né, autoriza. É bom antes chegar lá e dar aquela olhadinha, ou até mesmo perguntar, mas vocês lá são da convenção brasileira, para não falar tradicional, renovada, dá uma perguntada, dá uma sondada, discretamente, não é? Que eles são mais cautelosos com essa questão, né? Hoje já é bem diferente. Hoje já é muito diferente, né? Mas até na década de 90, né? Se você chegasse de repente numa igreja batista tradicional, né? Tradicional mesmo, liturgia tradicional, e dá um aleluia, glória a Deus, todo mundo, você já viraria já local. Todo mundo simultaneamente, ao meu tempo, viraria já com aquele olhar te fulminando, fuzilando, dizendo: o que você está fazendo aqui? O que é isso que você está fazendo? Então é aquela coisa, ninguém dá glória alto, ninguém dá aleluia, bater palma também, não pense que toda igreja batista não é, a gente tem que passar por isso aqui. E assim como os batistas, temos os presbiterianos, né? Alguns metodistas também. Então lá pelos anos 70, 1970, houve o chamado o movimento, né? Renovado, em renovação espiritual. Aí vieram os batistas renovados, IBR, Igreja Batista Renovada, Monte Moriá, tem um R ali, nem todas vêm se renovada, tá? Enfim. Por que eu estou falando isso? Porque essa turma, eles têm uma certa reserva, né? Eu procuro ser bem tranquilo na forma, né? E preservá-los também. Eles são mais assim, cautelosos, analíticos, nessa coisa pentecostal, no exercício dos dons, sabe, na liturgia de culto. Não, profecia, tal, não é bem assim. Mas eles, com olhar, sem preconceito, assim, sem nenhum tipo de pré-conceito, né? Você fazer um né? Preconceito, junção, pré-conceito, né? Sem esse tipo de coisa, de trauma, de choque, mas livremente fazendo análise, você vai perceber que o tom profético, ele é como diz lá em Apocalipse, nós já lemos isso. Essa parte de aí do profética, eu sei que de repente posso voltar a falar disso lá na frente, mas a gente vai precisar, vai requerer um pouco de tempo nisso aqui, tá bom? Muito provavelmente eu vou voltar a falar nisso aqui, mais na frente eu acredito que vai ter outro tipo de material. Mas Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz: então caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, eu sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Testemunho de Jesus é o espírito, né? Pode ser também o ar, o movimento, o vento, né? O ar em movimento da profecia. Então, a junção, o sentido ali, sabe, é uma coisa que está unida ali, tá, sabe, tá dentro, tá,
sabe, entrelaçado ali, com todo respeito, né? Mas essa presença profética é muito forte. É muito forte. Mais para frente, nós veremos. Nós veremos isso. Por exemplo, aí aqui eles vêm falando, né, a respeito dessa divisão dos livros proféticos, começando aí na nossa divisão. Agora vamos deixar a divisão da Bíblia judaica e vamos para a nossa, que na nossa divisão, não é? Na nossa divisão nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, já falei para vocês que muda um pouco, Ruth, Samuel, 1º, 2º, Reis, 1º, 2º, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther. Pá. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Aí entram os livros proféticos. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Os 4 que nós, dentro da nossa divisão, dentro aqui da nossa classificação, nós os denominamos os 4 maiores. Aí vem os 12 menores: Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Não, perdão. Oséias, Joel, Amós, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. É isso aí. Bom, e esses 12 mais os 4 maiores. Aqui começa, não é, a divisão profética. Ok? No entanto, segundo essa declaração do Senhor Jesus, toda a Bíblia, quando ele fala aqui, ó, vamos, Lucas capítulo 24, quando ele vai falar aqui, ó, explicando, falando para eles, foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês: era necessário que se cumprisse tudo o que meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e no escrito. Em outras palavras, em todo o Antigo Testamento, todo, na lei, nos livros históricos, poéticos, então tudo falava de mim. Então é muito difícil de nós, não é muito difícil, a gente só precisa ter o cuidado em não considerarmos somente proféticos esses livros, porque na realidade todo o Antigo Testamento ele foi uma profecia. Você gostou, né? É isso aí. Ele foi uma profecia. É o Espírito, o testemunho de Jesus. O que você vai inventar? O que você vai inventar? O que você vai conhecer? O que você vai entender sobre a testemunha? Testemunha é alguém que, quando chega, né, que alguém fala alguma coisa, essa pessoa é chamada para comprovar aquilo, né? Dizer, foi isso mesmo, eu vi, estava lá. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, o Senhor está ali para, sabe, o testemunho dele, a encarnação dele, é o espírito, que é a alma da profecia, é o Senhor Jesus, a alma, a essência. Não é? Quando a gente fala da profundeza humana, do intelecto, se referindo à menção, à referência de emoção, de sentimento, que é a minha alma. Quando o salmista diz, olha, minha alma, sabe, espera em Deus, porque está abatida a minha alma, falando sobre essa coisa interior, né, do mais profundo do interior. Então, aí o espírito da profecia, a alma da profecia, o testemunho de Jesus, ou seja, toda essa palavra, tudo isso aqui foi em cima. Gênesis capítulo 3, 15, onde o Senhor anuncia lá para, não é, que da semente lá da mulher viria aquele que pisaria, né, que a semente da serpente teria a cabeça esmagada pela semente da mulher. A partir daquilo ali, entra ali uma profecia para ser cumprida. E que o Senhor deixa bem claro: eu vim para cumprir.
Eu não vim para birrogar, não vim para, sabe, né? Não vim para jogar por terra, eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. E ele garante o cumprimento, passando de céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nenhum tio será tirado. Então, o que nós precisamos entender é que a Bíblia, ela vai ser escrita a partir de uma previsão, de uma perspectiva profética. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma profecia já cumprida, boa parte, uma parte muito significativa de profecias cumpridas quanto à primeira vinda do Senhor Jesus, e vivemos na perspectiva do cumprimento, em especial do quê? De uma segunda profecia. O quê? A segunda vinda do Senhor Jesus. Oh, Jesus, olha que maravilha! Vai se dar na nossa geração, vai se dar nesses dias, não é? Estaremos aqui, não é? Deus, aí vamos ter essa pandemia, todo o quadro que nós vemos, de depravação, de absurdos, de violência, onde pais matam filhos, filhos matam pais, não é? Uma mãe matando filho, filha. Essa parte, essa manifestação de violência em extrema que nos diferencia de todas as gerações anteriores, assim, não é? A gente pode dizer que isso nós temos como algo assim marcante em todos os sentidos negativos, extremos. Não que não tenha havido isso, nunca tenha acontecido isso em outras gerações, de forma isolada, mas como nós estamos vendo hoje, não tanto, não é? Então, o Senhor está para voltar, arrebatamento de igreja, milênio, essa parte aí. E aí a gente fica vivendo nessa expectativa que de fato deve ser, não é? A finalidade de nossa fé, a razão da nossa fé, a esperança de nossa fé, não é? Consolo da nossa fé, a gasolina do nosso, né, para a nossa movimentação, do nosso carro de fé. Se você for aqui indo para o Novo Testamento, Epístola de Paulo, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará diante deles, Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns com os outros com essas palavras. O povo estava lá muito triste, muita coisa, né? Com a partida como nós estamos aí nos dias de muita tristeza, nesses dias de pandemia. São dias realmente que nós estamos tendo, né? Nunca choramos tanto com os que choram, né? E nunca tivemos que nos posicionar tanto em consolo, numa atitude de conforto para com os outros. E ele fala, nós estaremos para sempre com o Senhor. Olha aqui. E essa é a nossa determinação, nosso alvo de fé maior. Estarmos para sempre. É bom vencermos, sermos prósperos, é bom a saúde, no entanto, o alvo principal é bom casamento, é bom família, glória a Deus, faz parte aí, é o bônus aí de uma vida, né, com o Senhor. No entanto, o alvo principal
estarmos com o Senhor para sempre. Tá bom? Então, o que acontece é que a Bíblia vai assumir esse tom profético. Eu estou falando para você porque eu poderia apenas dar aqui a divisão dos livros proféticos. Mas de repente você... Não, então quer dizer... Ah, pastor, quer dizer que só então esses livros aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, só esses livros, esses 16 livros aqui que são proféticos? Não. A classificação predominante deles, dentro da ótica da lupa literária, vai nos falar, vai classificá-los como proféticos. Porém, no que diz respeito à profecia a respeito de Jesus e sobre o que, o fundamento, sobre qual fundamento se desenrola a história da humanidade, e que vem do Antigo Testamento, que foi todo, em poucas palavras, fazendo a síntese do que vem para caracterizar, do que caracteriza o Antigo Testamento. Foram livros que falaram a respeito de Jesus, da primeira vinda dele, e depois vem falando do acontecimento e da segunda vinda. Então tudo passa a ser escrito nessa ótica de Deus, nessa perspectiva de que o Filho de Deus viria. Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele nele crê não pereça. Esse Gênesis capítulo 3,15, ele tem até uma definição que muitos teólogos atribuem a ele, o chamam de proto-evangelho, primeiro evangelho, porque a primeira referência a respeito de um Salvador da humanidade, e em cima dele é que vem todo o desencadear. Então vamos ter no livro de Gênesis a presença de algo profético. Vamos ter, está lá, Gênesis capítulo 3,15, não foi uma profecia? Sim ou não? Quando Deus falou, olha, então eu gosto de falar, mesmo estando aqui, eu tenho esse costume. Eu tenho esse costume de falar e ler, é coisa minha. Então, diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça. Falando a respeito do descendente da mulher, iria ferir a cabeça da serpente, da serpente. Está aqui, ó. Esse lhe ferirá a cabeça. Não é uma profecia? E você lhe ferirá o calcanhar, alusão ao sofrimento de Cristo na cruz. Calcanhar, não é? Agora, o ferimento do descendente da mulher seria na cabeça, parte central, esmagaria tudo. O calcanhar, certo, que seria um ferimento, seria sentido, mas na cabeça, dando ideia de que não sobraria nada. Então veja bem, não é uma profecia? Está aqui. E o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça. NVI, tá? Nova versão internacional. Este lhe ferirá a cabeça. Não é uma profecia? Está no Gênesis, tá? Está no Gênesis. Olha aí. Está no Gênesis. Quando você encontra ali em Levítico, a figura ali dos sacrifícios, fazendo menção diretamente, preparando a cabeça, a mentalidade do povo para aquilo que representaria ali espiritualmente falando, a operação, o sacrifício, o holocausto, a entrega completa, a entrega perfeita, e você vai estudando as características, as qualidades, as virtudes dos sacrifícios. Havia todo ali um decreto, né? Uma série de normas a serem cumpridas. Não poderia ter defeito, tinha que ser perfeito o animal. Não poderia ser defeituoso. Entendeu? Uma série de detalhes. Olha que coisa interessante.
Aí você vai vendo, né, a oferta pela paz, a oferta que faz, oferta ali, a oferta pacífica, os sacrifícios, as ofertas, a oferta de cereais a respeito do que ele seria o pão da vida, a oferta pacífica, aquele que nos traria a paz, a minha paz vos dou, não andou como o mundo dá, pela culpa, que ele assumiria a nossa culpa pelo pecado. Ele se fez pecado por nós. Então preste atenção. Números ali, Deuteronômio, Números, a menção ali, né, que seria levantado, né, depois o Senhor falou ali como Moisés levantou a serpente ali, que todo aquele que nele olhasse para a serpente, que foi levantada no deserto, ficaria curado, assim também seria na cruz, quem olhasse para o sacrifício, se firmasse, nem também seria curado do efeito do pecado. Deuteronômio, nossa, Moisés falou, o Senhor vos levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvir. As previsões proféticas, né, em cima do povo de Israel, que iriam pedir um rei, que estariam, né, quando eles ali se contaminassem. Então, lembra o que eu falei para vocês, que há esse revestimento, esse enchimento, esse recheio ali, não é, que dos livros que na narrativa há discurso, fica ali, não é? Como nas biografias, Mateus, né, Evangelho segundo Mateus, vai ser uma biografia, de repente é uma narrativa, e de repente entra um discurso no sermão sermão da montanha. Olha só, ocorre isso, esse fenômeno também vai acontecer no que diz respeito a essa questão profética. Eu preciso falar isso, porque senão pode despertar dúvida. Quer dizer que só esses livros aqui são proféticos? Não, eles são classificados predominantemente, mas no que diz respeito ao Senhor Jesus, do Gênesis de uma ponta a outra, segundo o próprio testemunho do Senhor, tanto dos livros da lei até os profetas, o livro do último profeta ali, os históricos, todos eles vão ser proféticos no sentido de apontarem, de fazerem menção para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha aí, João falando a respeito lá, não é, o Cordeiro da Páscoa, do Êxodo, não é, e o Cordeiro da Páscoa, do Êxodo. Vocês vão ter que matar um cordeiro ali, antes, né, na noite ali, que vai vir a praga do primogênito, vocês vão matar e com o sangue dele aspergir nos umbrais da porta. Aí João Batista falando a respeito dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Menção a respeito do Êxodo. Então, toda a Bíblia você vai ver aqui a citação dos Salmos, como eu já falei aqui, o Salmo 22, né, que é a forma de expressão poética, mas sendo poética e profética. Oh, maravilha de Deus. Deus meu, salmo messiânico. Salmo fazendo alusão ao Messias, à obra do Messias, realizada ali na cruz e cumprida na cruz do Calvário, do sacrifício vicário de morte do Senhor Jesus. Eu preciso fazer essa colocação para ficar em paz com a minha consciência de professor. Porque senão fica a ideia, pode parar a ideia que ficar o conceito de que somente esses livros serão proféticos. Não. Todos eles, na realidade, toda a Bíblia, ela é dotada, ela é recheada, ela tem vai apresentar essa essência profética. Eles viveram no Antigo Testamento essa perspectiva, essa indagação profética sobre a primeira vida do Senhor Jesus. Quer ver onde? Vou te mostrar. Sabe quem fala sobre isso? Vamos lá para a primeira epístola de Pedro. Novamente falando, não se diz 1 Pedro, tá? Primeira epístola de Pedro.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação, para entendermos melhor, vamos ler o versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele, e exultam com alegria, indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estava ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que vocês agora, que lhes são anunciadas por meio daqueles que lhes pregam o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Então havia uma expectativa até mesmo para os profetas, que falavam sobre isso. Quem deu crédito para a nossa pregação foi subindo, né, sem nenhuma formosura, olhando nós para ele não víamos nenhuma formosura. Está lá em Isaías capítulo 53, ou melhor, o livro de Isaías, também considerado o livro messiânico, não é? Profeta messiânico, considerado profeta messiânico pela grande quantidade de profecias, né, que ele ali teve profetizando, teve recebendo do Senhor e comunicando. Então, irmãos, eles viveram sobre isso, a perspectiva do povo que veio, né, no Antigo Testamento. Quando isso vai acontecer, essas profecias, sem às vezes compreenderem muito, mas como é que é? E isso também, a gente vai ver depois como isso para os judeus, não, mas é um rei, mas vai sofrer. Como é que essa história vai ter um reino, vai ter sem fim, mas vai ter essa coisa de morte, não é? Que, sofrimento, como... Mas um rei que sofre, que padece. A gente está esperando aqui um camarada que entra aqui com um cavalo, que venha, né, fortemente, que derrube tudo, que faça como Davi, que conquiste reinos, que vença os inimigos. Mas vai vir em cima de jumentinho. Mas jumentinho, animal manso. E agora nós estamos vivendo dentro da nossa perspectiva profética, que é a segunda vinda do Cristo vivo. Não é? O arrebatamento da igreja. E é nisso aí que a gente tem que... Por isso que você está aqui, e é para isso aí que você está se preparando, se dedicando, não é? Ao chamado para a vinha do Senhor, para a seara do Senhor, para falar desse amor, para pregar esse amor. Vamos ganhar alma para Cristo, gente. Não é? Vamos povoar o céu. Vamos saquear o inferno. E é por isso que você está aqui, ó, estudando, separando o tempo aí para estar aprendendo, não é? Nos sábados, já em nome do Senhor Jesus, você vai dedicar ali as horas ali, fazendo investimento financeiro, não é? Com mensalidade, com apostila. Você está investindo para o quê? Viver melhor, glória a Deus, essa perspectiva, viver de cabeça essa perspectiva. E quanto mais nós conhecemos, mais de Deus nós recebemos, mais de Deus nós vivemos, não é? Na totalidade. É por isso que eu venho aqui e oro ao Senhor para que possa estar enchendo você de motivação do Espírito de Deus, de força do Senhor, né? De toda a provisão necessária para você estar aí, né? Ao longo dessa caminhada nossa, essa jornada. Temos os meses aí, os bons meses pela frente, mas o Senhor vem, tá? Como eu falei, essa parte profética aqui, ela requer atenção, tá? Requer atenção, cuidado especial, e assim eu vou estar dando uma ênfase, tá? Porque até a recomendação do curso mesmo, da diretoria aqui, nos assuntos, né? Quando o professor perceber, tiver a percepção dele de que o assunto pede mais atenção e maior ênfase, assim ele deve fazer. Tá bom, querido? Dúvidas, por favor, passa aí. Tenho recebido as dúvidas da Lucimara, da Gabriela. Continuem assim, tá bom? Dúvidas, comentários,
Me chama no WhatsApp, continue fazendo aí isso que vocês estão fazendo. Deus abençoe vocês aí, que já estão aí já participando aí nessas atividades. E os outros também, eu creio que não vai demorar muito não. Eles estão chegando aí, tá bom? Já vamos estar todo mundo junto lá na Rua Quinto do Nordeste. Vai ser uma bênção. Vamos lá. Deus abençoe, cada um de vocês aí poderosamente. Amanhã é sexta-feira, não é? Eu ainda estou com esperança aí que os varões vão chegar, tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Glória a Deus.